Na videoaula passada, nós falamos um pouco sobre sistemas computacionais e como computadores são organizados internamente. Nesta videoaula, vamos falar um pouco sobre linguagem de máquina, que é a linguagem com a qual podemos conversar verdadeiramente com o computador. Quando vemos um computador, é muito natural surgir a pergunta: como é que ele entende o que eu quero que ele faça? Nós, seres humanos, nos comunicamos por meio de linguagens, a língua. Os computadores, eles também têm um idioma próprio, que é a linguagem binária ou de máquina. Na verdade, computadores de uma maneira direta, eles entendem apenas zeros e uns, que é o que representa corrente elétrica acima ou abaixo de determinados níveis, ou um circuito ligado ou desligado. Da mesma forma como nós, seres humanos, possuímos idiomas diferentes, computadores diferentes, ou seja, equipamentos diferentes, também vão possuir linguagem de máquinas diferentes. Obviamente, é muito difícil conversar com o computador usando zeros e uns. Então foram surgindo linguagens que agregaram mais recursos e que, na verdade, transformaram uma linguagem de mais alto nível em uma linguagem de computador ou de nível mais baixo. Inicialmente, surgiram as linguagens de montagem, que eram comandos mais legíveis para nós seres humanos e que depois eram traduzidos em linguagens de máquina. Aqui, nós temos um pequeno exemplo de um trecho de código de uma linguagem de montagem. Não se sinta acanhado em achar esse código relativamente confuso. Não é um código trivial mesmo para profissionais da área, porque não é mais comum se programar dessa forma. Mas o que era feito nos primórdios da computação era um código dessa maneira, que depois era convertido por um programa chamado montador ou assembly em um código de linguagem de máquina. Então, como não é nada fácil escrever programa diretamente em uma linguagem de montagem, nós escrevemos programas em uma linguagem de um nível mais alto ainda, uma linguagem de alto nível. E aí, por meio de um programa chamado compilador ou interpretador, dependendo da linguagem e da versão da linguagem em questão, nós vamos converter o nosso programa em uma linguagem que o computador vai entender. Mas, afinal, o que é um programa? Um programa é um algoritmo implementado em um sistema computacional. E aí, a gente encerra essa videoaula para na próxima falar um pouco sobre algoritmos. Antes de encerrar, um desafio a você. Tente relembrar os algoritmos que você já teve contato antes, seja nos estudos ou no cotidiano. E até a próxima.